Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula da nossa disciplina de Química. E hoje vamos dar continuidade, ao estudo da matéria. A gente vem, desde o início do curso, estudando a composição dessa matéria, da matéria como nós a conhecemos, e entendendo, as partes que a compõem, as interações dessas partes uma com a outra, para que a gente possa amanhã entender, como que essa matéria pode, inclusive, se transformar, como que ocorrem as transformações da matéria num processo que a gente chama de reações químicas. Mas antes nós precisamos entender, então, o comportamento da matéria, a formação, a composição dela. Então nós já estudamos a estrutura atômica, nós vimos que os átomos, então, podem interagir, podem não, vão interagir um com o outro, estabelecendo o que nós chamamos de ligações químicas. E quando essa ligação química é do tipo covalente, ou seja, que ocorre a partir de compartilhamento de elétrons, a formação de moléculas. E essas moléculas, então, precisam também interagir entre si para poder formar o que nós chamamos de líquidos e sólidos. Tá? O mesmo não vai acontecer com os compostos iônicos, como nós vamos ver em breve, mas enfim, então é necessário que essas moléculas agora, porque a partir do momento que formam essas moléculas, se elas estão dissociadas, sem interagir uma com a outra, eu tenho esses compostos todos no estado gasoso. E como nós sabemos, nós temos várias moléculas no estado líquido e sólido. Vou pegar um exemplo bem comum que é a água. A água é formada por uma molécula, uma molécula de H2O, e ela existe no estado líquido e sólido, tanto é que nós consumimos ela no estado líquido. No entanto, para que ela então fique no estado líquido, é necessário que as moléculas dela possam interagir. Toda interação na química, ela se baseia em atração eletrostática. Eu tenho um núcleo de carga positiva, o elétron de carga negativa, há uma interação entre eles, por isso eu tenho uma estrutura que nós chamamos de átomos. Esse átomo, o núcleo de um átomo atrai o elétron de um outro átomo que começa a se aproximar, e então os elétrons passam a ser compartilhados, e eu tenho estabelecimento de uma ligação química, e aí consequentemente a formação de uma molécula. Então repare que tudo se baseia em positivos atraindo negativo. A interação intermolecular é a mesma coisa, é o mesmo princípio físico. Tá? Eu também preciso de ter então essas atrações eletrostáticas para que eu possa estabelecer ali um tipo de interação. E aí para isso nós precisamos recordar do que nós chamamos de polaridades da molécula, polaridade molecular, que é essa identificar que existem moléculas então que nós classificamos como polares e moléculas que nós classificamos como apolares. O que foi assunto da última aula. Se você não entendeu, eu recomendo que você procure antes entender a questão da polaridade da molécula antes de continuar com essa aula aqui, tá? Porque senão você não vai conseguir entender aquilo que nós vamos discutir como sendo interações intermoleculares. Aqui tem alguns exemplos, então repare as moléculas de HCl, uma ligação apenas. Então, como é uma ligação química polar, a molécula inteira vai ser polar também. Ao lado nós temos uma molécula da amônia, o NH3, que é polar. Eu tenho se vocês observarem, os momentos dipolares das ligações nitrogênio e hidrogênio estão todos em direção ao nitrogênio. Então eu vou ter ali um momento dipolar resultante para cima, em direção ao nitrogênio, o que deixa então o nitrogênio com uma carga parcial negativa e os hidrogênio com cargas parciais positivas. Repare então que eu tenho uma polarização da minha molécula. De um lado, em cima apenas carga negativa, parcialmente, mas enfim, uma densidade de carga negativa em cima e uma densidade de carga positiva embaixo. Por isso então a molécula é classificada como polar. Diferente, do BF3 e do tetracloreto de carbono, o CCl4, que isso não acontece. Os momentos dipolares dessas duas moléculas que eu acabei de citar, elas estão saindo do centro e indo em direção à superfície. E se a gente for fazer uma análise vetorial, nós vamos ver que todos esses vetores vão se anular. Se eles vão se anular, eu não vou ter um momento vetorial resultante. De uma forma mais simples também podemos analisar que os flúor, vamos pegar ali os átomos de flúor do meu BF3,
vão estar com cargas parciais negativas, todas as superfícies dessa minha molécula. E o boro, né, que está lá no meio da minha molécula, está com uma carga parcial positiva. Ou seja, eu não tenho a divisão entre, de um lado da molécula apenas carga negativa e de outro lado apenas positiva. Não, o positivo está no meio, circundado por cargas parciais negativas. Então eu não tenho uma polarização dessa minha molécula, logo a molécula é citada como apolar. Quando a gente analisa uma molécula polar, né, ela já tem essas cargas, né, as cargas parciais, positiva e negativa, densidade, né, de carga negativa de um lado e densidade de carga positiva do outro lado. Então, repare que a minha molécula tem o que nós chamamos de um dipolo permanente, né? Ela é permanentemente dipolar, né? Por mais que ela possa, às vezes, ter frações de microsegundos, um instante de apolaridade, né? Porque essa nuvem eletrônica que está ali compondo essa molécula, ela não é estável, né? Não é estática, ela fica se movendo, né? Então, a nuvem eletrônica ela pode ir no sentido ao cloro, pode ficar mais centralizada e pode ir no sentido hidrogênio. No entanto, como o cloro é muito mais eletronegativo, essa densidade eletrônica vai tentar ficar prioritariamente sobre o cloro, né? Indo muito pouco sobre o hidrogênio. Então, prioritariamente sobre o cloro. Logo, essa molécula então, tem um dipolo ali permanente. Se ela já tem então esses dipolo permanente, repare que é relativamente simples dela interagir com outra molécula igual a ela ou uma outra molécula que também tenha um dipolo permanente, né? Ou seja, a parte negativa dela vai atrair a parte positiva da outra molécula, que vai atrair e assim sucessivamente, formando, né, igual está aqui, né, formando uma interação que nós chamamos de dipolo permanente e dipolo permanente, tá? Dentro desse grupo de moléculas que se interagem por dipolo permanente, dipolo permanente, do tipo, né, interação do tipo dipolo permanente, ou simplesmente interação do tipo dipolo, dentro desse grupo tem um grupo especial que é quando nós temos o hidrogênio estabelecendo ali uma interação intermolecular de forma que ele fique entre dois elementos altamente eletronegativos, né, sendo esses elementos altamente eletronegativos, algum elemento do grupo FON da nossa tabela periódica. O que é esse grupo FON? É o flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, se eu tenho um hidrogênio estabelecendo ali uma interação intermolecular, ou seja, o hidrogênio ligado a um outro átomo, né, dentro de uma outra molécula, e aí ele passa a interagir com o lado negativo, né, da carga parcial negativa de uma segunda molécula, e sendo que ele vai, nesse caso, nessa interação, ele vai estar interagindo com dois átomos altamente eletronegativos. Algo semelhante que acontece aqui, tá? Aqui nessa figura, repare, eu tenho moléculas de água, né, interagindo, e aí repare que o hidrogênio, então, ele está ligado ao oxigênio e interagindo com o oxigênio de uma outra molécula. Ou seja, ele está entre dois átomos altamente eletronegativos, nesse caso, o oxigênio. Sempre que eu tiver essa configuração, exatamente essa configuração, tá, do hidrogênio entre oxigênio e outro oxigênio, ou hidrogênio entre um oxigênio e flúor, hidrogênio entre oxigênio e nitrogênio, hidrogênio entre nitrogênio e nitrogênio, hidrogênio entre flúor e flúor, enfim, né? Sempre que eu tiver ali entre dois desses átomos, né, desses três átomos, eu vou ter um tipo especial de interação, né, do tipo dipolo-dipolo, que nós vamos chamar de ligação de hidrogênio. A intensidade de uma interação intermolecular, ela é de uma das coisas, né, que vai interferir, influenciar nessa intensidade, é a intensidade da carga parcial positiva e negativa sobre os átomos que estão fazendo a interação intermolecular, né? Esses átomos que estão na extremidade daquela molécula e que vão interagir com outras moléculas. Quando eu tenho o hidrogênio então, ligado a qualquer um dos átomos do grupo FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, a carga parcial sobre ele positiva e a carga parcial negativa sobre um desses três átomos é muito intensa. Por isso, então, que as interações, um dos motivos, né, vai ser esse, das interações intermoleculares, então, serem tão intensas, tá? Porque é um dos motivos. Um segundo outro motivo tem a ver com o tamanho desses átomos, tá? São átomos relativamente pequenos. O flúor, né, bastante pequeno, o hidrogênio também muito pequeno, o menor que nós temos, e na tabela periódica. E aí, então, como eles são átomos muito pequenos,
faz com que a densidade dessas cargas seja muito grande, né? Dessas cargas parciais. Por isso que a intensidade dessas interações intermoleculares também vai ser bastante intensa, tá? E aí coloca-se ela então num grupo separado das outras de dipolo-dipolo. Tá, mas e as moléculas apolares? Porque isso tudo aqui são moléculas polares, né, que já tem uma predisposição a interagir. Tanto é que a maioria dos compostos polares vão ser encontrados no estado líquido e sólido, né, em temperatura ambiente. Tá? O problema está nas moléculas apolares, como que elas vão interagir. Para a gente começar a discussão das interações envolvendo moléculas apolares, eu coloquei aqui primeiro a questão do dipolo induzido, né? Imagine que você tem aqui uma molécula apolar, como está na figura o oxigênio, né? Uma molécula de O2, e essa molécula de O2 começa a se aproximar do oxigênio de uma molécula de água, né? E lembrando que o oxigênio tem uma carga parcial negativa, né? Os hidrogênios carga parcial positiva. Conforme essa molécula de oxigênio então se aproxima dessa molécula de água, o oxigênio, que tem uma carga parcial negativa, passa a repelir os elétrons dessa minha molécula de oxigênio, de O2. Quando ela repele os elétrons da minha molécula de O2 e, consequentemente, atrai o núcleo de um desses oxigênios, né? Porque a carga parcial negativa vai repelir os elétrons e atraiu o núcleo desse átomo de oxigênio que está nessa molécula de oxigênio. Ela acaba induzindo uma dipolaridade nessa molécula, né? Então, repara que a minha molécula era apolar e ela passa a ter uma dipolaridade, ela passa a ter um momento dipolar ali, de forma induzida, né? A molécula de água induziu ela essa dipolaridade. Mas, dependendo, né, da energia cinética dessas mesmas moléculas, dependendo da temperatura em que isso está acontecendo, eu consigo estabelecer uma interação entre elas. Né? Eu consigo fazer com que essa carga parcial positiva induzida que aconteceu ali no oxigênio passe a interagir com a minha molécula de água. Por isso que, dependendo da temperatura, eu consigo solubilizar parcialmente, né, o gás oxigênio em água. Né? Na verdade, nós até temos, né, pouco de oxigênio solubilizado em água, por isso que os peixes não morrem, né? Eles continuam respirando, né, devido a esse oxigênio que está dissolvido na água, né? E aí, então, beleza. Então, se houver uma molécula polar, ela pode induzir, né, um momento dipolar numa molécula apolar. Mas e moléculas apolares? Porque nós temos moléculas apolares que também podem interagir formando líquidos e sólidos. Então, deve ser possível também uma interação entre elas. Como eu falei lá no começo do vídeo, os elétrons, a nuvem eletrônica em qualquer molécula, ela não é estática, né? Ela se movimenta. Então, mesmo numa molécula apolar, ela tende a ir para um lado, né? Vamos supor, tende a ir para a direita da molécula, passa pelo meio e vai para a esquerda da molécula, né? Ela fica oscilando dentro daquela molécula que nós estamos analisando. Como ela é apolar, como os meus elementos têm eletronegatividades iguais, né? Ou, no caso, isso analisando uma molécula com 2 átomos apenas, né? Mas mesmo em moléculas maiores, se essa minha molécula sendo apolar, essa nuvem eletrônica vai tender a ficar de forma mais centralizada, de forma que prevaleça, né, a apolaridade da minha molécula, né, a falta de um dipolo na minha molécula. Então, não tem um dipolo, mesmo tem essas oscilações, mas ela tende a prevalecer o momento apolar. No entanto, como ela se movimenta, dependendo então do tamanho dessa minha molécula, dependendo da temperatura em que ela está, dependendo do grau de agitação dela, ela pode ter um momento durante um instante ali, em que então, durante um instante ela pode ali apresentar um momento dipolar. Né? Imagine então que essa nuvem está oscilando e durante um instante ela tende para um lado. Isso faz com que crie ali um momento dipolar nela. Como eu disse, dependendo da temperatura, dependendo do tamanho dessa molécula, se tiver uma outra molécula apolar perto dela, essa segunda molécula pode ser induzida por esse instante de dipolaridade dessa primeira molécula, ocasionando uma dipolaridade nessa segunda molécula e fazendo com que seja estabelecida então uma interação entre elas. Como está na figura, repare que eu tenho uma molécula apolar, né? E aí ali posso ter um instante então dela de dipolaridade, né? Durante um instante ela criou um momento dipolar e aí tinha uma outra molécula perto que foi induzida a criar uma dipolaridade também. Aqui eu tenho uma outra representação para tentar ajudar, né? Então, 2 moléculas apolares,
uma, durante um instante, cria uma dipolaridade que induz essa segunda, e aí estabelece também uma interação. Aqui uma terceira representação, para tentar mostrar isso também, duas moléculas, né, apolares, e aí durante um instante surge uma polaridade em uma que induz na outra. Tá? Como é uma dipolaridade, né, que é durante um instante que induz uma segunda, a gente costuma chamar essa interação intermolecular de interação do tipo dipolo instantâneo dipolo induzido, né, por motivos óbvios. Tá? Não são só essas interações que podem acontecer, né, pessoal? É claro que então nós temos interações do tipo dipolo-dipolo, né, ou dipolo permanente, que são entre moléculas polares. Nós temos as interações do tipo dipolo permanente, dipolo induzido, né, ou seja, igual eu mostrei lá da água, né, voltando aqui. Então, quando a gente tem aqui, nós temos uma interação do tipo dipolo permanente, dipolo induzido. Nós vamos ter interações do tipo dipolo induzido, dipolo instantâneo, dipolo induzido. Ou podemos também ter interações que envolvam íons, tá? Lógico que aqui no caso não seria mais uma interação intermolecular, né? Porque quando a gente fala de interações intermoleculares, nós estamos falando de interações entre moléculas, tá? Mas se a gente quer analisar todos os tipos de interações que uma molécula pode realizar, né, pode sofrer, então eu posso considerar uma presença de um íon ali. Então, se eu tenho um íon próximo a uma molécula polar, eu também posso ter ali, né, vou ter, né, uma interação do tipo íon-dipolo. Se eu tenho um íon próximo a uma molécula apolar, esse meu íon também pode induzir uma dipolaridade na minha molécula apolar. E eu vou ter uma interação do tipo íon-dipolo induzido. Tá? A intensidade dessas interações, tá, desde que a gente considere moléculas de tamanho semelhantes, tá, de massas semelhantes. Por quê? Porque o tamanho da minha molécula interfere, né, na intensidade dessa interação. Por quê? Imagine, como eu disse, né, lá nós temos esse fenômeno, desse movimento, né, dessa nuvem eletrônica, que nós chamamos de dispersão de London, que interfere então na possibilidade de ter um instante de polaridade para poder induzir uma polaridade numa outra molécula. Quando eu tenho uma molécula pequena, a gente está falando de um movimento ali de 10, 12 átomos, né? Ou seja, poucas unidades de elétrons se movimentando, né? E oscilando ali e permitindo ter um instante de polaridade. No entanto, conforme eu pego cadeias maiores de moléculas apolares, nós estamos falando aí de dezenas de elétrons. Então imagine uma nuvem de dezenas de elétrons se movimentando, né? E aí então a quantidade, a superfície que eu vou ter ali quando ocorrer um instante de polaridade nessa molécula, essa superfície de carga parcial negativa, a superfície de carga parcial positiva, possibilita que haja interações muito mais fortes com outras moléculas semelhantes, né? O que explica, por exemplo, né, a molécula da gasolina, ou quitano, que é uma molécula relativamente grande, né, com 8 carbonos, e ser líquido a temperatura ambiente. Volátil, né, claro, mas é líquido, né? Por quê? Porque é uma molécula grande. Então, a superfície de contato entre essa molécula e uma outra molécula de octano é uma superfície grande. Quando surge ali um instante de polaridade, é uma grande quantidade de cargas parciais, né, dispersa, né, naquela superfície, para poder induzir numa outra molécula, tá? E aí, por isso que, então, quando a gente vai analisar a intensidade das interações moleculares, a gente tem que analisar o tamanho dela. Então, quando tamanhos semelhantes, tá? O dipolo induzido é a mais fraca, né? A interação mais sensível, seguida pelo dipolo permanente, e a mais forte, né, seria a ligação de hidrogênio. Tem aqui uma tabelazinha só para poder exemplificar essa diferença, né, essa marcante da ligação de hidrogênio, e inclusive aproveitando também para fazer uma relação, né, entre as interações moleculares e propriedades da matéria. Tá? Se quando eu faço uma ebulição, quando eu promovo a ebulição de um líquido molecular, eu estou promovendo quebras de interações intermoleculares. Então eu tenho ali uma água líquida. Então eu tenho várias moléculas de água, né, interagindo entre si por ligação de hidrogênio. Quando eu promovo uma ebulição, eu tenho que essas moléculas de água passam então a quebrar essas interações intermoleculares, né, porque eu aumento muito o grau de agitação, aumento demais a energia cinética, de forma que eu consigo enfraquecer essa interação intermolecular e elas se soltam e passam para o estado gasoso, né, para o vapor d'água e estado gasoso, né, depois. Então, assim, quanto mais intensa for essa interação intermolecular entre as moléculas, mais difícil vai ser de quebrar, de romper essas interações.
E aí maior vai ser o ponto de ebulição, mais viscoso vai ser meu líquido, né? Um líquido muito viscoso é porque tem as interações muito rígidas, né? Então é difícil essas moléculas se movimentar uma em relação à outra. Aí aqui tem um exemplo para você ver. Todas essas moléculas que estão aqui, elas possuem estruturas semelhantes, né? São moléculas angulares, moléculas polares, né? Em que o oxigênio, enxofre, selênio, telúrio possuem 6 elétrons na última camada, todos eles fazendo uma ligação simples com cada um desses hidrogênios, ou seja, características muito semelhantes. No entanto, observe o ponto de ebulição, né? Menos 2,2 pro H2T de telúrio, H2TE, né? Telureto de hidrogênio, deu um branco aqui, menos 41,3 para o seleneto de hidrogênio, menos 60,3 para o sulfeto de hidrogênio e 100 graus Celsius para o óxido de hidrogênio, né? Para a água. Então repare que a diferença da água para os demais é muito grande. Todos são temperatura de ebulição negativa. Da água lá em cima, né? 100 graus Celsius. Por quê? Por causa da ligação de hidrogênio, que realmente a intensidade é muito grande comparado para os outros. E aí eu aproveito para chamar a atenção também, olha, né, se vocês observarem, como que a temperatura de ebulição ela aumenta para baixo, né? Tipo assim, o sulfeto de hidrogênio menos 60, ou seja, bem negativo, o seleneto já é menos negativo que o sulfeto e o telureto menos ainda, né? Já é quase positivo. Por quê? Por causa do fenômeno que a gente acabou de falar da dispersão de London, né? Eu estou aumentando o tamanho ali dos meus átomos, né? O telureto é maior, o telúrio, né, é maior do que o selênio, que é maior do que o enxofre. Então, a quantidade de elétrons envolvido é muito maior. E a dispersão de London é que vai interferir ali, né, nessa situação e dizer, né, justificar esse aumento da temperatura de ebulição, né, do enxofre para o telúrio, né, nesse exemplo, tá? Pessoal, por hoje é só, né? Espero ter contribuído com a compreensão com relação às interações moleculares. E aí na próxima aula, então, nós voltamos a discutir um pouco mais sobre ligações, só que agora ligações iônicas, tá? Então, até a próxima.